Deixa eu embarcar já de Barcelona, Jean Willis. Oi, Jean, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Prazer estar com você. Prazer ouvir o Luiz Carlos Costa aí. Muito boas as análises dele. Eu estou ainda um Sim, o pouco Lula. afônico, Mauro. Então vamos ter que. É o que tem para hoje, como dizem os Vambora. Desculpa espanhóis. o É atraso. o que há, então será assim. Tá bom, Bom, desculpa o atraso, mas vamos bora seguir nossa agenda aqui. Eu queria te falar disso aqui. Foi destaque nosso ontem aqui, a Michele Bolsonaro fazendo um discurso inacreditável na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, falando que tem demônios no Palácio do Planalto, ou tinha demônios quando eles chegaram, agora eles se expulsaram os demônios. A Damares fazendo algo no nível da mamadeira de piroca de 2018, dizendo que o Lula lançou cartilha para ensinar jovens a usar crack, a consumir crack. Essa postagem da Damares não é nova, em termos de um ritmo de campanha eleitoral, é do dia 2, faz uma semana já. O TSE prometeu cassação de candidatas e candidatos lançassem fake news, e o post dela continua no ar. Nem o Twitter, nem o YouTube, nem o TSE fizeram nada. Agora a Glaze ontem pediu cassação da candidatura da Damares. O jogo do Vale Tudo começou, né, João? começou, a gente já esperava que fosse assim, né, Mauro? Não vamos fingir surpresa, porque a gente sabe que os bolsonaristas mentem descaradamente, né? E que a campanha passada, a campanha de 2018, foi uma campanha baseada basicamente na mentira. Espantoso é que, depois de 4 anos, as instituições que deveriam colocar algum freio nessa prática da mentira, principalmente por parte de parlamentares ou de figuras públicas, autoridades públicas, como no caso da ministra Damares, o que espanta é que as instituições que deveriam pôr algum freio, algum limite, não consigam colocar. Daniela Mercury realizou no Conselho de Direitos Humanos, no Conselho não, o Conselho Nacional de Justiça tem um departamento de direitos humanos, não lembro agora como é direito, como é que chama? O Conselho de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça. Ela realizou uma audiência pública. Nós convidamos até o Frederic Fickenstein, que trabalha com o tema do fascismo atualmente. Fomos ele que falamos, a própria Daniela Mercury, além do ministro Fux, que estava presente, o ministro Alexandre de Moraes também deu algumas palavras, e todos eles, os ministros do Tribunal do TRE, do TSE, do Tribunal Superior, estou confundindo, não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas do STF, o Supremo Tribunal Federal, garantiram que seria diferente as eleições em 2022, que algum limite seria posto à prática da mentira, à prática das fake news, ao assassinato de reputações, principalmente se tratasse de figuras públicas, porque as pessoas anônimas, os perfis anônimos que perpetram mentira, que publicam fake news, que assediam, esses são mais difíceis de localizar, porque, em geral, os criminosos usam equipamentos cujos IPs, ou seja, as identificações, a identidade do equipamento é mais difícil de localizar por parte da Polícia Federal, ok. Mas no caso das figuras públicas, no caso da Damares, é o perfil dela que está publicando. Então não tem nenhuma dificuldade de identificar que a Damares está mentindo. Então a pergunta é, por que essas instituições prometem agir e não agem, mesmo quando provocadas? O espanto não deve ser Damares mentir de maneira descarada, dessa forma como ela está mentindo, dizendo que Lula publicou cartilha ensinando os jovens a fumar crack. Né? Isso é uma mentira deslavada. Espantoso não é ela mentir, não é Carla Zambelli mentir, não é essa gente mentir, Bolsonaro mentir. É que os órgãos que prometem colocar algum freio nisso não conseguem colocar. Não conseguem ou não querem. E também espanta o papel da imprensa. Porque a imprensa, quando noticia uma declaração. E não noticia a mentira. Assim, não noticia que a pessoa está mentindo.
Então, quando a imprensa diz Damares, quando a imprensa publica, Damares diz que Lula publicou cartilha para ensinar jovens a fumar crack. Ou seja, a declaração da imprensa, o jornalismo declaratório, reafirma mentira. Quando, na verdade, deveria ser a ministra Damares mente mais uma vez e acusa o candidato Lula ou faz falsa acusação em relação ao candidato Lula. Ou seja, estou pensando aqui como poderia ser a manchete mais honesta. Então, o jornalismo, nessa hora, deveria praticar a verdade. E praticar a verdade era apontar que esses sujeitos estão mentindo, era apontar as mentiras, apontar as incoerências, exigir, na verdade, que Damares apresentasse a prova. Um bom jornalismo agora, nesse momento, Mauro, exigiria da ministra, da ex-ministra, não sei se ela já deixou o cargo, da ex-ministra dos Direitos Humanos, olha, não era qualquer pasta, é ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, não é qualquer pasta. Exigiria agora dessa sujeita que ela apresentasse as provas de que o governo Lula fez isso. E desmoralizaria ela em 2 tempos. Porque uma candidata ao Senado não pode começar a estrear sua candidatura com uma mentira desse tipo. Aí ela vai buscar, a gente vai buscar a raiz da mentira, porque as fake news, elas são sempre fabricadas, erguidas, construídas a partir de um elemento de verdade. Um único elemento de verdade. Basta esse elemento de verdade para toda uma mentira ser construída. Qual seria esse elemento de verdade da Damares? Provavelmente, a Damares buscou, durante o governo Lula, a campanha do Ministério da Saúde de redução de danos entre usuários de drogas injetáveis, provavelmente. Então, veja só, uma política de saúde construída pelo Ministério da Saúde que visava proteger os jovens através de uma campanha de redução de danos é transformada numa mentira, transformada em incentivo ao uso de crack, na lógica e no argumento dessa gente perversa, dessa gente má, dessa gente desqualificada, dessa gente vigarista. Porque se alguém me desafiar a dizer, traga as provas de que Damares é uma vigarista, eu apresentarei todas as provas de que Damares é uma vigarista. A vigarice de Damares é perpetrada quase todos os dias. Agora, Damares não trará as provas de que o governo Lula ensinou jovens a fumar crack, como ela disse. Mas ela precisava ser desmascarada, e o papel de desmascarar a Damares e Bolsonaro é a imprensa. Eu não tenho um podcast aí que é muito conhecido, que as pessoas falam muito dele. Eu só conheci o podcast por causa do sujeito, que é um sujeito fascista de extrema-direita, que defendeu a existência de um partido nazista, enfim. Só conheci o podcast por causa desse cara, mas eu soube que Bolsonaro deu uma entrevista para esse podcast. E durante a entrevista a esse podcast, os sujeitos que entrevistam não estão preparados para contestar o entrevistado, né? Ou seja, não é jornalismo que está sendo feito ali. Me parece que são 2 idiotas fazendo perguntas a uma pessoa que responde o que quer. E os 2 idiotas não estão preparados para contestar, porque a entrevista não é você simplesmente abrir o microfone para um candidato mentir descaradamente, trazer dados mentirosos. Numa entrevista de verdade, o jornalista está preparado com os números. Ou seja, qualquer pessoa que vai entrevistar Bolsonaro hoje tem que trazer todos os fatos, os dados, por exemplo, da CPI da Covid. Tem que estar em mão tudo que a CPI da Covid levantou. Todos os números, todos os fatos, todas as vezes em que Bolsonaro mentiu sobre a cloroquina, quer dizer, ou seja, recomendou a cloroquina como medicamento eficaz contra a Covid, quando não era. Todas as vezes que Bolsonaro mentiu sobre os números de mortos, toda vez que Bolsonaro promoveu aglomerações ou estimulou as infecções. Tem que trazer esses dados para desmoralizar ele com os fatos e com a verdade, e não simplesmente fazer perguntas e permitir que ele afirme platitudes e mentiras sem ser contestado. Isso não é jornalismo. Isso é jornalismo. Eu assisti ontem. O ritmo é de conversa de bar de 2 amigos. É isso? Exato. E numa conversa de bar de 2 amigos, só pode haver blefe, só pode haver mentira e camaradagem. Né? Isso não é jornalismo. E eu me espanto ainda que se dê importância a algo como isso, né? Um podcast como esse. Assim, de fato, o José de Souza falou sobre a gente precisa desimbecilizar o Brasil.
E precisamos desimbecilizar o Brasil, inclusive no nível da comunicação, ou seja, preciso dar uma comunicação de melhor qualidade às pessoas do que esse papo de mesa de bar feito por idiotas que são incapazes de contestar um sujeito que vai lá mentir descaradamente, por dois idiotas que não se informam sobre a realidade do que está acontecendo no país. Sabe? Duas pessoas que parecem que sequer leem jornal. Não pega o jornal para ler. Eu não estou falando do jornal impresso, não. Eu estou falando do jornal online. Se eles estão online, não custava nada eles diversificarem as fontes e lerem as fontes de jornalismo de verdade. Sabe? Jornalismo feito pela Pública, pelo Nexo, pelo The Intercept, pelo DCM, pela revista Fórum. Há jornalismo, bom jornalismo feito pela própria Folha de São Paulo. O Globo tem bom jornalismo, tem péssimo jornalismo feito nesses jornais, nesses jornalões, jornalismo de declaração, mas tem bons jornalistas fazendo boas reportagens, dando bons furos, né, de reportagem. Ou seja, bastava os caras se informarem para poder contestar o candidato, mas não contesta, é mesa de bar. Como também a imprensa não faz isso, dá uma declaração, a imprensa mais hegemônica reproduz a declaração de Damares sem desafiar Damares a apresentar as provas. Damares tem que ser responsável. E que bom que o PT busca essa responsabilidade nos órgãos que deveriam já estar atuando para colocar algum limite nessa campanha. Algum limite em relação às mentiras, em relação ao assédio, em relação ao assassinato de reputação. É o que disse a Gleisi ontem à noite, que vão querer a cassação da candidatura dela. A Margarete Gaspar dizendo, próxima manchete, ex-ministra Damares tem sua candidatura cassada por esparramar fake news em campanha eleitoral. Vamos ver. Acabei de olhar enquanto você falava, Jean, fui lá no perfil do Twitter dela, tá lá o post. Tá lá. Espantoso. Tá lá, não saiu. Você falou uma questão interessante, que eu acho que valia a pena. Fala, perdão, vai. Porque eu me lembrei de uma coisa, que aquela sujeita, a deputada Carla Zambelli, por exemplo, ela aparece, tem um vídeo dela que ela aparece na frente de uma loja da Havan, com essa que tem a Estátua da Liberdade. Ela aparece na frente de uma loja dessa e ela diz: olha só, essa loja chama-se Havan em homenagem à Havana, de Cuba, e é uma loja que pertence à filha da Dilma. Ou seja, não ria, Mauro, porque, por mais absurdo que pareça para nós, é muito grave. Porque chega a pessoas que não têm informação. E Carla Zambelli saiu ilesa da fabricação dessa fake news. Ou seja, ela não espalhou uma fake news. Ela criou uma fake news. Ela disse que a loja da Havan, que pertence a Luciano Hang, aliado de Bolsonaro, um sujeito que é investigado na justiça por diferentes crimes, ela disse que essa loja, primeiro, era uma homenagem à Havana e a Cuba e pertencia à filha da Dilma. Essa é uma mentira, isso é mais que uma mentira, é calúnia. Ou seja, Carla Zambelli saiu ilesa e permanece ilesa até hoje de todos os crimes que ela perpetrou nesse sentido e segue fazendo uma campanha assim. Ou seja, é impossível que o Tribunal Superior Eleitoral, que se propôs, os tribunais regionais eleitorais, que têm um papel de transformar as eleições em eleições mais limpas possível, não façam alguma coisa. Não coloquem eles mesmos algum limite. Não emitam nenhum tipo de parecer, de nota ou comunicado em relação a esses candidatos. Aí torna-se uma campanha absolutamente desvantajosa para quem fala a verdade, para candidatos que falam a verdade, para candidatos comprometidos com causas. A campanha se torna, além da grana, do caixa 2, da grana subterrânea que rola nas campanhas desses vigaristas, né? Dinheiro de igreja que nunca não é rastreado, não consegue ser rastreado, o dinheiro das igrejas, que é dinheiro vivo, que opera em câmbio escuro, que vai para as campanhas desses sujeitos. Além dessa grana, além da desvantagem da grana, tem a desvantagem moral e a desvantagem ética.
Ou seja, as pessoas de esquerda e centro-esquerdas, os democratas falam a verdade quando esses sujeitos mentem descaradamente e mentem mentiras que vão interpelar as pessoas. Porque não é qualquer mentira. São mentiras que vão interpelar o medo das pessoas, que vão interpelar os preconceitos das pessoas. Né? Então, quando a Damares fala do crack, é porque a Damares sabe que o crack é um drama em São Paulo, que as imagens das pessoas, dos usuários de crack, as imagens deles nas ruas, é uma imagem assustadora, é uma imagem que choca todo mundo. Então, Damares vai nesse lugar. Ela sabe o que está fazendo. E aí, Michele Bolsonaro, quando vai num culto na Igreja Lagoinha e diz aos prantos, porque ela merece o quito de atriz, porque eu nunca vi uma pessoa fingir tão descaradamente como essa sujeita finge a religiosidade dela. Quando ela diz que quem não gosta de Damares é porque não é do bem, ela está avalizando a mentira de Damares. Né? Ela tá invertendo os valores. Quem não gosta de Damares é porque não é do bem. Não, quem não gosta de Damares é porque Damares é uma mentirosa. Damares é uma mentirosa, uma sujeita que vem mentindo há muito tempo em relação à comunidade LGBT, em relação à comunidade indígena. Damares afirmou que as comunidades indígenas perpetravam infanticídio, praticavam infanticídio. Ela disse isso. Damares tirou uma criança de uma comunidade indígena e levou para criar, para ela mesma. Né? Criou como filha, num episódio absolutamente escuso, a retirada dessa menina de uma comunidade indígena. Ou seja, Damares é uma mentirosa. E quando Michele Bolsonaro diz que quem não gosta de Damares é porque não é do bem, ela está invertendo os valores. Na verdade, quem não gosta da Damares é do bem. Quem gosta da Damares, sim, pode estar nessa lógica dela maniqueísta, que ela tem essa estrutura maniqueísta. Quem gosta da Damares, sim, está do lado do mal. E veja, esse apelo ao misticismo brasileiro, à religiosidade brasileira, sobretudo a religiosidade evangélica, dizer que havia demônios no Palácio do Planalto. Os demônios que entraram no Palácio do Planalto entraram em 2018. Não há outros demônios que não a família Bolsonaro. E ela junto como parte da família. Se há demônios do Palácio do Planalto, são esses demônios. São os demônios da família Bolsonaro, do PSL, do PL, todos os partidos, todos os bolsonaristas, aqueles bolsonaristas que vão fazer a claque de Bolsonaro. Esses são os demônios que haviam no Palácio do Planalto. Outros demônios não existem. Os demônios que tem são esses. E talvez ela esteja vendo o reflexo de si mesmo, de sua própria sombra naquelas paredes ali. E esteja nesse momento... Esse discurso dela foi muito impressionante. Agora, queria que você explicasse para nós, Jean, você hoje virou um estudioso do assunto, a diferença entre o que a Michele fez, mentira, né? Porque é isso, ela foi lá e falou, tem demônio no Palácio do Planalto, tinha demônio. A diferença entre o que a Michele fez, que é uma mentira pura, com o que a Damares fez, que é uma fake news. Parece que são duas coisas de categorias um pouco distintas, né? Qual é a diferença entre uma mentira e uma fake news? Olha, eu vou te dizer que ambas estão perpetrando aquilo que a gente chama de desinformação, de uma maneira geral. As duas estão desinformando, certo? No caso da Michele, a mentira da Michele está dentro das mentiras que constituem um discurso religioso fanático, de fundamentalista, né? Ou seja, essa ideia de que existem demônios. Primeiro, a ideia de que existem anjos e demônios, e portanto, se alguém recorrer e querer responsabilizar pelo discurso, ela vai apelar para a liberdade de crença dela. Eu tenho o direito de crer em demônios. Sim, mas a que demônios você estava se referindo quando você disse que havia demônios no Palácio do Planalto? A demônios sobrenaturais? Se é demônios sobrenaturais, fica muito difícil para ela provar onde estão os demônios, como se manifestavam os demônios. Era como, né? Os demônios apareciam na forma de sombras, os demônios mexiam nos quadros, nos móveis. De que demônios você está falando? Ou seja, a Michele terá a possibilidade de recorrer à sua liberdade de crença e dizer que acreditou em demônios e fez, portanto, um culto lá para espantar os demônios. Ela está mentindo, claro. Ela está mentindo dentro dessa lógica da mentira fundamentalista e tal. No caso da Damares, torna-se um pouco mais grave. A Damares cria um fato que não existe. Né? Ela inventa um fato que não existe.
e se torna fake news quando se noticia isso, né? Quando ela mesma usa os perfis dela para noticiar um fato que não é verdadeiro. Ou seja, ela inventou um fato que o governo Lula criou uma cartilha para ensinar jovens a fumar crack. Isso é uma mentira, mais que uma mentira. É um fato inventado e convertido em notícia e que vira fake news e que desinforma. Então, ambos estão dentro desse fenômeno da desinformação. Essa produção ininterrupta de desinformação, que envolve mentira, teoria da conspiração, calúnia, os memes, né, que eles produzem, quase sempre memes relacionados com a própria mentira. Enfim, essa é a diferença, basicamente. Eu diria que, nesse caso aí, a Damares pode ser muito mais responsabilizada judicialmente do que a Michelle Bolsonaro, porque a Michelle Bolsonaro está dentro dessa liberdade, a mentira de Michelle Bolsonaro está dentro dessa liberdade de crença de que os evangélicos gozam de dizer que existem demônios e que eles podem expulsar demônios, por exemplo. Né? A ideia de que eles falam com Deus, de que eles têm uma pastora que tem uma linha direta com Deus, que ela banaliza, ela usa essa linha direta todos os dias, e Deus explica para ela até que as mulheres não devem usar chapinha nem alisar o cabelo. Que Deus diz para ela que a mulher deve usar um olhinho de coco no cabelo e já só. Então, assim, esse tipo de mentira, esse tipo de... tá dentro, digamos assim, é tolerado dentro desse discurso religioso fundamentalista, fanático, de figuras limítrofes entre a loucura e a sanidade. Então, Michelle, quando responsabilizada, pode recorrer e dizer, não, a minha religião, eu acredito em demônios. Claro que ela é muito esperta, é óbvio que ela é esperta. O discurso dela, ela está se referindo, quando ela fala em demônios, ela está fazendo uma referência indireta, ela está demonizando indiretamente quem estava antes no Palácio do Planalto. Bom, antes deles estava Michel Temer. Então, digamos assim, o demônio a que ela pode se referir indiretamente seria Michel Temer, que estava antes deles entrarem lá no Palácio do Planalto. Mas é óbvio que ela quer se referir à esquerda. Ela quer se referir ao PT, ela quer se referir às forças progressistas. Então, ela faz uma referência indireta a essas pessoas, demonizando essas pessoas ao citar a existência de demônios no Palácio do Planalto, fazer um culto de descarrego no Palácio do Planalto. Quer dizer, no caso da Michelle, dificilmente ela poderá ser alcançada ou não poderá ser alcançada pelo STF ou pelo TSE. No caso da Damares, sim, ela pode e deve ser alcançada pelo TSE. Exatamente, exatamente. Agora, cabe... isso não quer dizer que o discurso da Michelle não tenha que ser desconstruído, não tenha que ser monitorado e apontado e desmascarado. Porque, volto a dizer, um jornalismo de verdade não apenas diz que Michelle fez um culto de descarrego no Palácio do Planalto. O jornalismo de verdade mostra as artimanhas desse culto, né? O que é que esse culto pretende nesse momento eleitoral, né? Qual é a intenção eleitoreira desse culto agora, de realizar um culto de descarrego e dessa sujeita fazer referências a demônios nesse momento? Eles estão falando aos evangélicos fundamentalistas, às pessoas com menos instrução, com menos educação formal, às pessoas mais místicas, às pessoas mais sugestionáveis, às pessoas que são mais vítimas da desinformação, da mentira e desse tipo de manipulação. São dois caminhos, né? Ambos condenáveis do ponto de vista da técnica jornalista, mas um ainda pior, né? Um que é simplesmente noticiar, como se você tivesse, né, de maneira neutra, vamos dizer assim, se é que não existe neutralidade em comunicação, claro. Mas um segundo caminho que a mídia conservadora tem feito, Jean, é folclorizar. Tornar folclórico, como se não precisasse ser levado a sério, né? Exatamente. Para mim, esse é o pior, né? Porque subestima a força desse discurso. Sobretudo num país como o Brasil, num país em que a comunidade evangélica representa mais de 30% da população, e nessa comunidade evangélica, o número de evangélicos neopentecostais fundamentalistas só vem crescendo. E os evangélicos, o fundamentalismo, o neopentecostalismo fundamentalista, ele vem crescendo principalmente entre os mais pobres, os que têm menos instrução,
aquelas pessoas mais vulneráveis à desinformação, à manipulação e à mentira. E essas pessoas votam. Né? Então, assim, se a gente quer salvar a democracia, se a gente quer formar cidadãos críticos e conscientes, o jornalismo deveria levar mais a sério esse tipo de estratégia política, esse tipo de estratégia eleitoral. Michele não é boba. Não é boba. Não, Michele não rasga cheque de 80 mil reais. Sinara Menezes disse isso de uma maneira muito interessante. Chamar Damares de louca é, primeiro, um insulto com as pessoas que sofrem com a loucura, os esquizofrênicos, as pessoas que são que sofrem algum tipo de enfermidade mental, não é um desrespeito. Primeiro é um desrespeito com eles, depois é um desserviço, porque, na verdade, Damares não rasga dinheiro. Ela usa essa expressão. Ela não rasga dinheiro. Se ela não rasga dinheiro, ela não é louca. Ela é vigarista. Ela sabe que está mentindo. Ela sabe que está mentindo. Ela sabe que a mentira dela tem um objetivo. Ela sabe o que ela ganha com a mentira dela. Ela sabe o que ela ganha com a mentira dela. Então, folclorizar é o pior. Eu, em geral, quando me refiro a Damares, eu não folclorizo. Claro que eu aponto que ela é limítrofe. Ela é limítrofe, mas ela é, antes de tudo, uma vigarista. Ela sabe que está mentindo, ela mente descaradamente, ela distorce deliberadamente, ela sabe que ela está fazendo isso para um grupo político, ela integra esse grupo político, ela sabe que esse grupo político quer ganhar dinheiro, ela integra uma cleptocracia, ela integra um governo de cleptocratas, de vigaristas, e ela sabe disso. Portanto, folclorizar o discurso dela é um desserviço. É preciso desmontar e exigir dela as provas do que ela afirma. E também é preciso desmontar o discurso da Michele, que não é ingênua. As lágrimas da Michele, todo o teatro da Michele, o teatro religioso da Michele, não é ingênuo. Não, e olha, ela não está apenas a serviço do Bolsonaro. Né? A Michele é uma mulher jovem, que tem 40 anos de idade apenas, e ela tem projeto político próprio. Ela terá voo político próprio nas próximas eleições. Escreva o que eu estou dizendo. Ela não está meramente ali de primeira-dama, a serviço do marido, mesmo porque houve uma negociação ali, está claro isso, né? Ela não estava indo para os palanques, ela estava se recusando aí, e ela que bateu na mesa exigiu que a Damares fosse candidata. Ela encostou o Bolsonaro na parede e exigiu que a Damares fosse candidata. A Damares é candidata da Michele, em Brasília, e ela tem um projeto político próprio, não vamos nos iludir. Não, isso é evidente para qualquer pessoa que saiba ler a conjuntura, é evidente que a Michele faz parte do projeto político das igrejas conservadoras neopentecostais, ou seja, desse cristofascismo, desse cristianismo que ganhou força durante o governo do marido dela, mas ela está associada a esse projeto, né? Muito mais a esse projeto do que o projeto do marido em si, nas suas relações com, por exemplo, o Centrão, nas suas relações com as outras forças políticas que compõem aí a extrema-direita no Brasil. Tá bom, Jean, obrigado. De Barcelona, você vai olhando com extrema agudeza o cenário brasileiro aqui. Obrigado por hoje, viu? Até daqui a 15 dias. Beijão. Até a próxima. Tchau.